Deus, aceite a paz do Senhor Jesus Cristo, neste momento, na oração de meio-dia, dessa sexta-feira. Já vamos ler a palavra de Deus, que encontra-se no livro das Revelações, no capítulo 22, e no versículo 18, diz assim a palavra de Deus: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Amém? Essas palavras, elas foram ditas por Jesus Cristo, já ressuscitado, quando João estava na ilha de Pátimo ali, e estava tendo a revelação de Deus. E realmente, muitos hoje têm tirado a palavra de Deus, a essência da palavra de Deus. Muitos têm falado coisas que não devem, mas olhe, observe a palavra de Deus que ela fala aqui, que aquele que acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre esta pessoa as pragas que estão escritas neste livro. E se nós formos analisarmos, as pragas estão escritas neste livro realmente. Glória a Deus. E onde está escritas essas pragas? Você vai abrir a Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 7. Aleluias. E você vai observar lá no versículo 19, que fala sobre a primeira praga, que é as águas tornam-se em sangue. Aleluias. Mais adiante nós vamos também ver as pragas no capítulo 8 das rãs, e depois a praga dos piolhos, a praga das moscas, a praga da peste nos animais, a praga das úlceras. Quantas pessoas estão com úlcera, estão com gastrite? Aleluias. Porque muitas das vezes ficam acrescentando coisas que não devem no Evangelho de Cristo. Aleluia. E nós sabemos que essas pragas virão sobre os homens e os animais, até mesmo a praga da saraiva. Aleluia. A praga dos gafanhotos, a praga das trevas. Então, não brinque com a palavra de Deus. Você que tem brincado com a palavra de Deus, tenha cuidado, porque Deus, Ele não se deixa escarnecer. Saiba disso. Mas olha, irmãos, uma praga que é muito séria. Talvez alguém está passando no mundo, porque tem desprezado a palavra de Deus. A praga da morte dos primogênitos. Imagina você ter um filho, o primeiro filho, e teu filho morrer, porque você tem brincado com a palavra de Deus. Tenha cuidado, não brinque com as coisas sérias, não brinque com a palavra de Deus. Aleluia. Quantas pessoas têm brincado com a palavra de Deus, têm dito que Deus não existe? Não fique brincando, porque Deus, Ele não se deixa escarnecer, Ele não divide a sua glória. Deus deve ser honrado, Deus deve ser exaltado para todo sempre. E quantos, irmãos, têm a coragem de abrir a boca e ficar falando mal da obra de Deus, ficar falando mal da palavra do Senhor, e as consequências elas vêm, cedo ou mais tarde elas vêm, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua fazenda, sobre teus animais, sobre os teus entes queridos, porque você é o culpado, porque você não tem realmente observado a palavra de Deus com cuidado. Ninguém zomba de Deus. Quando a palavra de Deus diz que você não deve acrescentar nada, e porque você acrescenta, você quer dizer que Deus não existe?
Se a palavra de Deus diz que Deus existe e que Ele é galardoador daquele que busca Ele, então por que você fica brincando? Aleluias! Você fica brincando com as coisas de Deus. Não brinque, porque a morte pode bater na tua porta a qualquer hora. Aleluias! Louvado seja Deus! Então que esta palavra, ela sirva de alerta para você e para a tua família, porque quando o Senhor falou, está falado. Olha que Ele disse: porque eu testifico a todo aquele que ouvia as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. O porquê veio sobre Faraó, sobre o seu exército, porque veio toda aquela praga naquele reinado, porque eles duvidaram que Deus estava ali com Moisés. Faraó, ele duvidou da providência de Deus, e ninguém brinca com Deus, porque segundo a Bíblia, Deus é fogo consumidor. Então você que fica brincando aí, fica lançando indiretas através das redes sociais, tenha cuidado, para que as pragas das úlceras não te alcancem, porque se ela te alcançar, você pode correr para onde for, você pode ir para o melhor especialista do mundo, não vai ter êxito a tua cura, porque foi a praga que foi ordenada pelo próprio Deus, porque talvez você duvidou da providência de Deus. Então, não brinque com as coisas de Deus. Se você não entende, peça conhecimento a Deus, te humilha. Se você não crê que Deus existe, então te cala, mas não fique falando mal da palavra de Deus, não fique falando das coisas santas, daquilo que você não entende, daquilo que você não tem conhecimento. Aleluias! Porque se você brinca, Deus não brinca não. Deus não brinca, Deus é fiel na sua palavra. Deus, Ele é fiel. E quantos têm brincado com a palavra de Deus? Quantos têm blasfemado contra a palavra de Deus, até contra o Espírito Santo? Tenha cuidado, não brinque com as coisas de Deus. Feche a sua matraca, feche a sua boca, e quanto é tempo, porque quando vê as pragas, ninguém pode fazer nada por você. Então que essa palavra, ela fique como alerta para você, que tem desprezado as coisas de Deus. Então, tenha uma boa tarde, e você que é crente verdadeiro, fique na paz do Senhor. Shalom, louvado seja Deus.